Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui para uma informação importantíssima, certo? Que eu vou explicitar, eu vou aprofundar com vocês em relação ao slidezinho anterior. Vou pegar vocês. Vamos dar uma olhada aqui? É o seguinte, a gente viu, pessoal, que o novo Código de Processo Civil, ele se subdivide. Se subdivide de que maneira? Se subdivide numa parte geral, numa parte especial e num livro específico chamado livro complementar, que traz exatamente as disposições finais e transitórias acerca do novo Código de Processo Civil. Beleza. A gente viu que a gente vai estudar a parte geral e muito da parte especial. Beleza. E a gente viu que esse livro específico, livro complementar, certo? Que traz as disposições finais e transitórias acerca do novo Código de Processo Civil. A gente viu que no seu artigo 1045, ele traz um período de vacatio legis de 1 ano. Agora vamos aprofundar essa temática. É o seguinte. Diego, o que é vacatio legis? Vacatio legis, pessoal, nada mais é do que férias da lei. Não estou entendendo. Veja, é o seguinte. Entre a publicação de uma lei e o início de sua vigência, o início de seu vigor, a partir daquele momento em que alterará as relações jurídicas dali para frente, entre a publicação de uma lei e o início de sua vigência, o início de seu vigor, passa-se um chamado férias legal. Férias da lei, vacatio legis. Veja, em regra, tendo por base a lei de introdução às normas do direito brasileiro, veja, normas do direito brasileiro, veja. Esse período de vacatio legis, ele é excepcionalizado, ele é escanteado, tendo por base o novo Código de Processo Civil. Por quê? Em regra, o período de vacatio legis, ele é de 45 dias. Acontece que o novo Código de Processo Civil, no seu artigo 1045, traz uma vacatio legis de 1 ano. Não estou entendendo. Então veja, Diego, você disse a mim que o início da vigência, o início do vigor do novo Código de Processo Civil, ele se deu a partir do dia 17 de março de 2016. Beleza, mas não é bem assim. Qual é o dia? Pessoal, dia 18 de março de 2016. Peguei vocês. Pegadinha do malandro. Se liguem nisso, pessoal. Por quê? Viger as relações jurídicas a partir de 17 de março de 2016? Não. Isso já foi, pessoal. Questionamento de prova, questionamento de concurso público, por incrível que pareça. Agora, vocês não esquecem mais. Beleza? Vamos para cá. Olha o que trouxe o CNJ. Portanto, como o novo Código de Processo Civil, publicado no dia 17 de março de 2015, pela Lei do Ano Civil e pela previsão constante do Código Civil, o período de 1 ano encerra-se no mesmo dia e ano correspondentes do ano seguinte. Ou seja, no dia 17 de março de 2016, acontece que, dessa forma, considerando-se a conjunção dos normativos, a contagem leva em consideração a inclusão da data da publicação, o próprio 17 de março de 2015, e do último dia do prazo, o 17 de março de 2016, entrando em vigor, portanto, o novo Código de Processo Civil no dia subsequente, dia 18 de março de 2016. Diego, eu não estou entendendo absolutamente nada. Você trouxe aí um posicionamento do STJ. Eu quero entender de fato como isso aconteceu. É o seguinte. A OAB chegou para o CNJ e disse, CNJ, é o seguinte, a gente está com uma divergência aqui a respeito de quando terá início o vigor, a vigência do novo Código de Processo Civil. O CNJ chegou e disse assim, calma, eu tenho que interpretar essa lei processual, esse novo Código de Processo Civil, à luz do direito material correspondente, à luz do direito civil. E, tendo em vista o Código Civil, ele traz que prazos contados em ano terão correspondência no dia correspondente ao ano seguinte. Então veja, se o novo Código de Processo Civil ele foi publicado no dia 17 de março de 2015 e passará a ter vigência a partir do dia 17 de março de 2016, beleza, mas deve-se passar para o primeiro dia útil seguinte. Como o dia 17 de março de 2016 foi numa quinta-feira,
obviamente, passará a vigorar, alterando as relações jurídicas dali para frente, a partir do dia 18 de março de 2016. Pessoal, se liguem nessa pegadinha do malandro, porque isso já foi questionamento de prova, e eu não duvido nada para essas questões iniciais de concurso público, por falta até o legislador e até o examinador da banca, ele está um pouco perdido ainda, por incrível que pareça. Isso pode ser uma questão-alvo para vocês. Fiquem de olho, beleza? Vamos embora. Sim, mais um detalhe, esqueci. É o seguinte, pessoal. Para muitos, o CNJ ele não teria competência para analisar essa questão e, de fato, decidir conforme requereu a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas o que acontece? O CNJ ele foi instado e o CNJ disse o seguinte, veja, isso não é uma questão tipicamente processual. Eu não estou ofendendo aqui, eu não estou usurpando a competência dos magistrados, do próprio Poder Judiciário em dizer a partir de quando o novo Código de Processo Civil passará a vigorar, a viger, alterando as relações jurídicas dali para frente. O que acontece? Essa questão que eu estou decidindo, eu, CNJ, é uma questão meramente administrativa e, portanto, eu não usurpei competência alguma. Fiquem na de vocês. Foi exatamente isso. Foi exatamente esse o contexto utilizado pelo CNJ para proferir essa decisão, vinculando, inclusive, respondendo ao requerimento formulado pela OAB. Beleza, pessoal? Garanto a vocês que vocês não erram mais isso. Ficou claro, né? A pegadinha se viu exatamente para essa fixação, que eu tenho certeza que em alguma prova isso vai ser cobrado. Beleza? Vamos embora. Voltando. Diego, agora eu entendi. Agora eu entendi a nova lógica do direito processual civil, do processo civil. Então quer dizer que todas essas normas fundamentais, normas processuais civis fundamentais, são normas constitucionais, normas trazidas pela Constituição Federal de 88, suplantadas, implantadas no novo Código de Processo Civil, no Código de Processo Civil de 2015. Pessoal, epa, eu não disse isso, não necessariamente. É certo que muitas normas constitucionais, normas da Constituição Federal de 1988, foram suplantadas, implantadas no novo Código de Processo Civil, perfeitamente. Mas nem todas as normas processuais civis fundamentais previstas no primeiro livro do novo Código de Processo Civil vieram da Constituição. E é isso aqui que eu vou trazer para vocês. Fique de olho. Vamos lá. Vamos à luta? Simbora. Primeira norma processual civil fundamental. É o seguinte, pessoal. É o princípio da inércia, princípio da demanda, princípio dispositivo. Eu pergunto a vocês, esse princípio aqui, ele está previsto na Constituição Federal de 88? Resposta, não. Ele não está previsto na Constituição Federal de 88. Ele é uma norma tipicamente processual, embora seja uma norma tipicamente processual fundamental. Vamos lá. O que traz o artigo 2º, Diego, do novo Código de Processo Civil? Simples, vamos embora. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Vamos aprofundar isso? Veja só, Diego. Aí está tendo uma cor diferenciada para começar por iniciativa da parte, o I, essa conjunção sindética aditiva, e em outro trecho se desenvolve por impulso oficial. No que consiste esse princípio dispositivo, princípio da inércia, princípio da demanda? Vamos esclarecer. O princípio dispositivo é no sentido de que o processo ele tem início por meio de requerimento da parte, por meio de uma petição inicial. O autor prejudicado, tendo por base a sua legitimidade e seu interesse de agir, ele provoca o Estado juiz, o Poder Judiciário, ele diz, juiz, você deve decidir essa questão. E esse requerimento é feito pela parte a seu requerimento, por meio de sua petição inicial. O juiz não poderá dar início a um processo de ofício. Vamos lá. O objetivo desse princípio da inércia, princípio dispositivo ou princípio da demanda é o quê? É garantir a parcialidade do juízo ou garantir a sua imparcialidade? Garantir a sua imparcialidade. O juiz, ele está ali em cima, ó.
ele é um dos protagonistas da relação jurídico-processual a partir do neoprocessualismo. A gente já viu isso nas aulas anteriores. Lembre-se, processo civil é uma escadinha. Eu não tenho como dar daqui para frente, esquecendo o que eu dei daqui para trás. Fiquem de olho, beleza? Vamos lá. Então, qual é o objetivo desse princípio da inércia, princípio dispositivo ou princípio da demanda? É exatamente assegurar a imparcialidade do juízo do Poder Judiciário na medida em que ele não poderia dar início a um processo de ofício. Livremente entrar com esse processo e livremente processá-lo e julgá-lo. Isso não é possível, beleza? Vamos embora. Diego, o CPC de 73 já trazia esse princípio dispositivo, princípio da inércia, o princípio da demanda? Já trazia, com um pequeno detalhezinho, pessoal. Ao invés da conjunção sindética aditiva, trazendo uma ideia de soma entre iniciar o processo a requerimento da parte e se desenvolver por impulso oficial, ao invés de trazer essa ideia de soma, de complementaridade, o CPC de 73, ele trouxe uma conjunção sindética adversativa, trazendo exatamente o quê? Uma ideia de oposição, antagonismo. Pessoal, há uma complementaridade aqui entre os ditames desse artigo 2º do novo Código de Processo Civil. O autor, ele formula a petição inicial, provocando o Estado juiz, o Poder Judiciário, e, a partir de então, o juízo deverá dar impulso oficial, deverá dar seguimento, empurrar esse processo com suas próprias mãos. E é claro, obviamente, para as matérias que não sejam de ordem pública, é preciso o requerimento das partes. Mas veja, a regra aqui, pelo fato de o processo ele dever ser rígido, um processo organizado, normalmente as suas matérias são de ordem pública e o juiz, consequentemente, poderá, de ofício, atuar empurrando esse processo para frente. Beleza? Uma crítica aqui. A gente sabe que muitas vezes os cartórios judiciais e os gabinetes dos magistrados, eles são abarrotados de processo. Eu trabalhei numa vara que tinha 6.000 processos. Então, veja só. Infelizmente, muitas vezes, esse impulso oficial é a boca do advogado. Se o advogado não for, infelizmente, impulso oficial, zero. Mas fica aqui caladinho, esqueça o que eu disse. Beleza? Vamos embora. Diego, veja. Você trouxe o princípio da inércia dispositiva e da demanda e, no próprio artigo 2º, você me esclareceu, que eu não sabia, o que era um princípio do impulso oficial, ambos no artigo 2º do novo Código de Processo Civil. Me tira uma dúvida, que exceções previstas em lei são essas? Eu não estou entendendo. Veja, a doutrina ela traz algumas exceções, 3, em número de 3. Primeira exceção que eu critico, eu, Diego, critico essa exceção ao princípio dispositivo, princípio da inércia, princípio da demanda. O que traz essa primeira exceção? Conversão de demandas individuais em demandas coletivas, tendo por base o artigo 139, inciso 10, do novo Código de Processo Civil. Veja, o artigo 139 do novo Código de Processo Civil, ele traz os poderes do juiz, os poderes do magistrado. Vamos lá. Artigo 139 do novo Código de Processo Civil. Caberá ao juiz, quando se deparar, analisando a questão, quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, aquela mesma questão fica atazanando, é um vocabulário que a gente usa aqui no Nordeste, atrapalhando a vida do juiz, aquela mesma questão, toda hora tem ação nesse contexto, nesse sentido. Demandas individuais repetitivas, oficiar, tem dizendo aí, pessoal, dar início ao processo ou meramente oficiar? O juiz profere um despacho no sentido, oficie-se aos legitimados para ação civil pública, buscando transformar as ações individuais, as demandas individuais repetitivas, numa ação coletiva. É completamente diferente, pessoal. Oficiar é uma coisa, oficiar é jogar a questão para os legitimados proporem a ação. Outra coisa é dar início ao processo de ofício. Eis a minha crítica. Essa hipótese aqui, o artigo 139, inciso 10, não é, para mim, e para a maioria da doutrina, uma exceção ao princípio dispositivo, princípio da inércia ou princípio da demanda. Vamos lá. Continuando o dispositivo legal.
cabe ao juiz, quando se deparar com demandas individuais repetitivas, oficiar, provocar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados a que se refere o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública e o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, para, se for o caso, eles, na condição de legitimados, promoverem a propositura da ação coletiva respectiva. Ficou claro, pessoal? Fiquem de olho nisso, beleza? Vamos embora. Exemplo 2 de uma exceção ao princípio da inércia, princípio dispositivo ou princípio da demanda. Processo de inventário. Vamos raciocinar aqui. Vamos lá. O artigo 989 do CPC de 73 não é o novo CPC que passará a viger as relações jurídicas. O CPC de 73. O artigo 989 trazia o seguinte. Vou contar um contexto para vocês para melhor auxiliá-los. Quando um determinado indivíduo vinha a falecer, formava-se um ente chamado de cujos. Esse de cujos, ele é nada mais é do que o falecido. Um vocabulário bem simples para vocês entenderem o contexto. Veja, a partir do momento do falecimento desse indivíduo, a abertura da sucessão, automaticamente, independentemente de requerimento. Isso está no Código Civil, na parte direito das sucessões. Então veja, uma vez falecido o indivíduo, abre-se a sucessão e, consequentemente, aberta a sucessão, você concorda que esse falecido tem uma casa, tem um terreno, tem um carro? Veja, esses bens do falecido estão na órbita jurídica, eles estão voando. Poxa, é questão de ordem pública importantíssima dar um verdadeiro destino a esses bens do falecido. Poxa, tu tem uma casa? De quem é essa casa? Esse falecido tinha algum credor? Poxa, quem é o herdeiro? Será que é do herdeiro? Bicho, então, como proceder? A ideia do processo de inventário é dar aos verdadeiros donos os bens do falecido. Veja, eu disse a vocês que essa lógica de evitar os bens do falecido voando na órbita jurídica, eu disse a vocês o quê? Que é uma questão de ordem pública, uma questão importantíssima. E, nesse contexto, a partir do momento que os legitimados trazidos no artigo 989 do CPC de 73, eventuais herdeiros, eventuais sucessores, eventuais credores, não entravam com ação de inventário no prazo legal de 60 dias, o juiz poderia, por ser uma questão de ordem pública, uma questão importantíssima, dar início a esse processo de inventário. Pergunta. Essa exceção ao princípio da inércia, princípio dispositivo ou princípio da demanda, persiste no novo Código de Processo Civil ou só estava previsto no CPC de 73 em seu artigo 989? Pessoal, isso não mais existe no novo Código de Processo Civil. Fiquem de olhos. Vamos lá. Terceira exceção ao princípio dispositivo, princípio da inércia ou princípio da demanda. Execução trabalhista. A execução trabalhista, ela tem início de ofício pelo magistrado. Veja, Diego, a gente está estudando o quê? Direito processual civil ou direito processual do trabalho? Eu não estou entendendo mais nada aqui. Você está trazendo como uma das exceções ao princípio da inércia, princípio dispositivo ou princípio da demanda, o atuar de ofício do juiz na execução trabalhista. Espera aí, Diego. Execução trabalhista. Estamos estudando o processo civil e não o processo do trabalho, não é mesmo? Pessoal, perfeitamente. Eu concordo com vocês, mas veja só por curiosidade, você sabe o que é que traz o artigo 15 do novo Código de Processo Civil? Vamos lá? Artigo 15 do novo Código de Processo Civil. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, processos trabalhistas ou processos administrativos, as disposições deste Código, do novo Código de Processo Civil, lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente, pessoal. Fiquem de olho nisso. Minha pergunta, veja, Diego, você está me dizendo que eu trazer normas processuais civis do processo comum para a órbita trabalhista, eu tenho um embasamento legal.
Eu tenho o artigo 15 do novo Código de Processo Civil. Minha pergunta, Diego, é o seguinte: a CLT também já trazia alguma coisa nesse sentido antes da edição do novo Código de Processo Civil? Perfeitamente. Olha o que traz o artigo 769 da CLT. Nos casos omissos, o direito processual comum, leia-se, o novo Código de Direito Processual Civil, será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste título. Beleza, Diego. Estou entendendo aí o que você está querendo dizer. Mas veja só, você me falou de processos eleitorais, você me falou de processos trabalhistas e você me falou de processos administrativos. Veja só. E o processo penal? Se aplica subsidiariamente, supletivamente, as normas do novo Código de Processo Civil ao processo penal? Veja. Olha o que traz o artigo 362 do Código de Processo Penal. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação com hora certa. Beleza, até aí nenhuma novidade. No Código de Processo Civil, tanto de 73 como no novo Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil de 2015, há a previsão da citação por hora certa. Acontece aqui que tem um detalhezinho. A citação por hora certa no processo penal será na forma estabelecida nos artigos tais do CPC de 73. Peraí, Diego. Veja, você está me dizendo que o artigo 15 do novo Código de Processo Civil traz que é possível aplicar subsidiariamente o direito processual civil a alguns tipos de processo. Processo eleitoral, trabalhista e administrativo. Quanto ao âmbito do processo penal, você falou que determinados institutos, a exemplo da citação por hora certa, até porque há equivalência tanto no CPP como no CPC, você me disse que é possível sim aplicar o direito processual comum, o direito processual civil às questões penais, principalmente nesse exemplo aí que você deu, citação por hora certa. Mas veja só, Diego, eu acho que você não se ligou nesse detalhe. Ele está mandando aplicar o CPC de 73. E a gente está onde? No CPC de 2015. Poxa, dançasse, Diego. Tu não tem como resolver esse pepino. É verdade? Vamos lá? Diego, seu besta. O CPP está mandando aplicar o CPC de 73. E está vigorando o novo CPC, o CPC de 2015. Acorde para Jesus, Diego. Pessoal, rapidinho. Olha o que traz o novo Código de Processo Civil em seu artigo 1046. Aquela parte específica, aquele livro específico complementar. Aquele mesmo livro que traz o período de vacatio legis de 1 ano. Estão lembrados? Olha o que traz o artigo 1046 do novo Código de Processo Civil. Ao entrar em vigor este código, só reiterando, ratificando, 18 de março de 2016, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogado o CPC de 73. O que é que traz isso aqui? O princípio do isolamento dos atos processuais, que a gente vai estudar mais na frente. Eu estou dizendo mais na frente por quê? Porque o foco aqui da minha explicação não é esse caput do artigo 1046, mas sim o seu parágrafo 4º. Então, esse princípio do isolamento dos atos processuais a gente vai estudar ainda na parte geral do novo Código de Processo Civil. Mas vamos para o parágrafo 4º? Simbora. As remissões, as menções a disposições do CPC revogado, CPC de 73, existentes em outras leis, como foi o caso do CPP, passam a referir-se às partes que lhes são correspondentes neste Código, no CPC de 2015. Ficou claro, pessoal? Então veja, apesar de o CPP trazer que a citação por hora certa deverá pautar-se em regras jurídicas pertinentes ao CPC de 73, a lógica faz com que, tendo por base o artigo 1046 do novo Código de Processo Civil, se aplicará o CPC de 2015, tendo em vista que as menções, as remissões feitas ao CPC de 73, na verdade, são remissões feitas ao novo Código de Processo Civil, ao Código de Processo Civil de 2015. Ficou claro? Vamos embora, pessoal. Questãozinha para vocês, saída do forno, pessoal, 2016.
Prova para promotor. Olha aí, vocês que estudam para tribunais, quebrando aí a emenda nesses concursos aí para promotor também, pessoal. Vamos lá. O novo Código de Processo Civil prevê a incumbência de o juiz oficiar, provocar o Ministério Público e outros legitimados a que se refere o artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, bem como o artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, para, se for o caso, promoverem os legitimados a propositura da ação coletiva sobre temas onde haja diversas demandas individuais repetitivas. Isso é verdade ou falso, pessoal? Isso é verdadeiro. Matamos aqui com uma simples teoria geral do direito processual civil. O pessoal às vezes se confunde e diz, poxa, Diego, essa parte introdutória não cai. Pessoal, cai. Isso cai. Isso está lá na frente no poder do juiz, mas eu tinha que puxar aqui, nesse começo, no princípio da inércia, princípio dispositivo ou princípio da demanda. Lembre-se, vocês estudam para tribunais, eu tenho certeza disso. Mas veja, esse curso aqui, ele serve para vocês criarem uma lógica processual daqui para frente, até para aprimorarem e aprofundarem alguns temas quando forem estudar, se for o caso, se forem da área jurídica e se assim pretenderem, buscar outros concursos. Mas garanto a você que esse curso, pessoal, eu estou me dedicando muito na forma do fluxograma, eu quero fazer com que vocês entendam o direito processual civil. O processo civil, ele é 2015, ele está recente, acabou de sair do forno e eu tenho certeza que eu vou ajudar vocês com esse material. Vamos lá? Simbora! Segundo princípio, a norma processual civil fundamental correspondente ao princípio da obrigatoriedade ou princípio da inafastabilidade da jurisdição. Vamos lá. Esse princípio está previsto na Constituição Federal de 88, daqui a pouco a gente vai ver no próximo bloco. Grande abraço para vocês.